Com isso, meus amigos, falei então, portanto, da participação do clero na Revolução de 1930. Com isso, eu encerro a terceira parte, o terceiro bloco da minha exposição e inicio a quarta parte da minha exposição. Eu inicio essa quarta parte, esse quarto bloco, com um primeiro tópico, como eu disse lá no começo, um tópico referente aos primeiros entendimentos entre o governo e o movimento católico. Vamos nos situar aqui. O líder do movimento, Getúlio Vargas, não era religioso. Não era agnóstico. Inclusive, eu acho que eu comentei, lá atrás, em 1907, no discurso de formatura dele, na Faculdade de Direito, ele disse uma série de blasfêmias. Ele chegou a dizer, naquela época, que a moral cristã era contra a natureza humana e outras coisas desse gênero. Então, Getúlio não era religioso. Tem alguns depoimentos aqui que eu recolhi a respeito da posterior aproximação dele com o catolicismo. Mas são depoimentos muito desencontrados. Por exemplo, vou citar aqui, pessoal. Os fãs do Getúlio vão talvez se enfezar, mas são depoimentos um pouco desencontrados. Por exemplo, a Alzira Vargas, a filha dele, diz nas suas memórias que o Getúlio iniciou um processo de conversão ou adesão ao catolicismo em 1943, quando o filho caçula dele morreu. Ele perdeu um filho jovem, em 43. Ela fala disso no livro Getúlio Vargas, Meu Pai, na edição de 2017, que é a mais recente, nas páginas 364, 365. E algumas pessoas do círculo próximo do Getúlio dizem que ele se converteu pouco antes de morrer. Tem depoimento do Geraldo Ribeiro, motorista do Palácio, que ele diz que por 2 ou 3 vezes ele viu o presidente ajoelhado rezando poucos dias antes de morrer, quando estava tendo aquela crise institucional que culminou no suicídio dele. Tem o depoimento do Juscelino Kubitschek, do mordomo do Palácio, que diz a mesma coisa, que poucos dias antes do suicídio do presidente, ele teria sido visto ajoelhado na cama, rezando. Mas são depoimentos muito esparsos, né? Mesmo que a gente tenha, vamos ter boa vontade, né? Vamos supor que isso tudo aqui seja verdade, que ele, sei lá, antes de morrer, tenha se tornado católico de fato. E mesmo assim, nós temos um problema, né, meus amigos, que ele cometeu suicídio, né? Aí complica. Me corrijam os padres da tradição, mas eu não sei se é possível alguém se salvar cometendo suicídio, que é pecado grave, né? Então o presidente não era religioso, ele era um líder ali que viu como conveniente, interessante ter o apoio do movimento católico. Ele sentiu a força do movimento católico, sentiu a força da Igreja Católica, para começar pelo fato de Dom Sebastião Leme ter jogado um papel central ali na derrubada do governo. Então começa um processo de aproximação.